Bem, pessoal, hoje é nossa aula 19, né? É nossa última aula ao vivo. Essa segunda etapa a gente quase não teve aulas ao vivo, né? Porque a gente teve muitas aulas gravadas no estúdio. E aí agora a gente vai ter só mais uma aula ao vivo, que é de revisão de A2. Então hoje nossa aula vai ser nós iremos trabalhar, né, sobre o ensino de literatura e identidade cultural, literatura brasileira, regional e diversidade. A gente já trabalhou aí ao longo do semestre algumas metodologias para o ensino de língua portuguesa, gêneros textuais, gêneros digitais, questões linguísticas, como trabalhar a linguística no ensino de língua portuguesa. E agora, nessa segunda etapa, a gente está focado mais na parte literária, né? E, se eu não me engano, essa é a aula 19, 20, será a última aula que a gente vai trabalhar com literatura. Aí eu já entro em novas tecnologias, também apresentar para vocês algumas tecnologias que podem ser trabalhadas no ensino de língua portuguesa, como trabalhar com EJA. Então, assim, a aula 19 e 20 será sobre literatura, mas a partir da 21 a gente já vai trabalhar outras questões, como, por exemplo, seleção de material didático no ensino de língua portuguesa e demais questões presentes na sala de aula. Hoje a gente vai trabalhar um assunto que eu gosto muito, que é literatura regional, local e diversidade. Sabemos que o nosso estado, né, é relativamente novo, temos aí 35, 36 anos de estado do Tocantins, e agora que a gente começou a ter esse pensamento literário regional, né? De uma literatura focada, voltada mesmo aqui para o nosso estado. Porque até então a nossa literatura ela era muito focada em costumes, cultura, tradições de Goiás. Então, a nossa literatura regional, na verdade, ela está em construção. Ela está em processo de construção. Mas a gente já tem aí alguns autores, algumas obras que se destacam, que despontam aí nesse universo literário. Aqui eu vou frisar principalmente com relação ao ensino de literatura regional e local, que essa literatura ela funciona como um espelho da sociedade que a gente está inserido, né? E ela é fundamental para criar nos nossos alunos aquela sensação de pertencimento. O Brasil é um país rico de culturas, de diversidade, é um país multicisgenado, povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos. Então, assim, essa nossa literatura regional, ela reflete essas etnias culturais, essas diversidades culturais. E no Tocantins também não é diferente em relação ao restante do país. A gente tem, pessoal, por exemplo, um questionamento muito grande atualmente sobre o que é considerado literatura regional. Porque, por exemplo, se você pegar aí grandes clássicos, Graciliano Ramos, Machado de Assis, eles trabalharam, principalmente Graciliano Ramos, que ele traz principalmente a questão da seca, do Nordeste do país. Então, assim, Graciliano Ramos, ele pode ser considerado um escritor universal brasileiro, mas ele também é considerado um escritor regionalista do Brasil, porque ele, nas obras dele, ele reflete aspectos geográficos e históricos de uma determinada região. E assim, por que a gente trabalha literatura regional e local na sala de aula no ensino de língua portuguesa? Porque essa literatura ela aproxima
o aluno da sala de aula. Ela faz com que o aluno se veja naquele material, porque é essa literatura que fala do bioma local, da cultura regional, das identidades, das tradições, das festas. O Tocantins, por exemplo, ele tem muitas tradições religiosas que foram trazidas pelos portugueses. Por exemplo, a gente tem cidades históricas como Natividade, Monte do Carmo, Porto, Taguatinga e tantas outras que eu não me recordo agora, que tem um acervo cultural de festas religiosas enormes, gigantes. E a gente tem várias obras que falam dessas festas, dessas festividades. Então, assim, você pode trabalhar esse material em sala de aula. Você pode valorizar a cultura ali daquela região e aquele patrimônio mesmo, material ou imaterial, daquelas cidades, daqueles municípios. Quando a gente deixa de trabalhar literatura regional na sala de aula, a gente corre o risco de promover o que os especialistas chamam de silenciamento histórico. Quando o ensino de língua portuguesa se restringe exclusivamente ao cânone tradicional, ou seja, aos grandes autores, às grandes obras. E assim, quando você não trabalha esse tipo de literatura, o aluno ele vê essa literatura como um objeto distante, pois o aluno ele lê o mundo, mas não enxerga a si mesmo nas páginas daquelas histórias, daqueles textos que ele está estudando. Então, quando você trabalha esse tipo de literatura, automaticamente você está abrindo portas para aquele aluno conhecer melhor a sua realidade, a sua cultura, a sua sociedade. Por exemplo, no caso da literatura regional, que ela trabalha, por exemplo, aspectos culturais do estado do Tocantins de forma geral. Já a literatura regional, você consegue trabalhar aspectos, por exemplo, de cada cidade, de cada bairro, de cada setor. Por exemplo, a gente tem um livro, eu não me recordo o nome, eu lembro o autor, que é do escritor Fidêncio Borgo, um escritor aqui tocantinense, premiadíssimo. Ele já ele já faleceu, tem alguns anos. Aliás, a gente tem uma escola aqui em Palmas chamado Fidêncio Borgo, que é a escola de tempo integral que fica ali na região da Serra de Taquarussu Grande. É uma escola modelo. Essa escola, o nome dela é em homenagem a ele. E, por exemplo, Fidêncio Borgo, ele tem um livro, eu acho que é o Coati, se eu não me engano. Ele traz aspectos da nossa fauna e flora aqui do entorno de Palmas. Então, assim, tem como você trabalhar essa obra literária, são poemas, e nesses poemas ele traz aspectos geográficos da nossa região aqui específica. Então, você consegue trabalhar isso na sala de aula. Não é uma realidade distante do aluno, você consegue trazer, envolver o aluno naquela obra, naquela questão, porque é uma coisa que ele vivencia no dia a dia dele. Temos também, eu já até falei, adiantei, a questão do pertencimento. Quando você trabalha literatura regional ou local, você promove o pertencimento daquela classe escolar, daqueles alunos. E a principal diferença, né, de um para outro, porque há também essa confusão do que é literatura universal, literatura regional e literatura local. Elas não são divididas em caixinhas, né, delimitadas. Uma acaba entrando na área de atuação da outra mesmo. Então, assim, a literatura regional ela é mais ampla, mais geográfica, mais histórica. Já a local, ela reflete ali aquela realidade imediata. São poemas, por exemplo, que o aluno vai fazer sobre a rua dele, sobre vamos se colocar assim, sobre um pé de laranja que existe na rua dele. Então, assim, N possibilidades de você trabalhar literatura local na sala de aula.
E aí a gente coloca exatamente essa questão de como trabalhar, né? De quais as metodologias, de como você trabalhar literatura regional e local em sala de aula. Pessoal, eu tenho até um material aqui, ó. Esse material, eu não sei se vocês conseguem visualizar, é um livrinho confeccionado artesanalmente. Ele é conhecido como fanzine. Esse material aqui, ele é todo artesanal, ele é costurado manualmente. E esse livrinho aqui é do Quilombo, da comunidade Ilha de São Vicente, lá no Bico do Papagaio. Isso aqui foi um projeto de extensão e os alunos do ensino fundamental de uma escola de Araguatins desenvolveram esse livro. São poemas que contam a história dos moradores mais antigos desse quilombo. Então, assim, tem como você trabalhar de forma barata, de forma simples, literatura em sala de aula. Os alunos, além deles conhecerem, produzirem o material, eles tiveram a oportunidade de conhecer o quilombo, a Ilha São Vicente, que fica às margens do Rio Araguaia. É uma região que foi recentemente reconhecida como área quilombola. E eles puderam também ouvir as histórias de vidas dos moradores mais antigos, as lutas, os desafios. Então, assim, são ferramentas extremamente fáceis, não é complicado trabalhar esse tipo de literatura em sala de aula. E, assim, é uma forma de você envolver mesmo a comunidade e os alunos daquela região, daquela cidade, daquele bairro. Por exemplo, você pode trabalhar também outras questões, como fazer relações entre a literatura. Você pode, por exemplo, convidar um escritor local para ele participar da sua aula, para ele mediar, para ele explicar para os alunos qual é o processo de escrita dele, como ele escolhe sobre o que ele vai falar, sobre o que ele vai fazer o poema. Então, assim, são múltiplas formas que você tem de trabalhar literatura regional e local. A gente tem aqui, eu vou só fazer umas sugestões de 4 eixos que vocês podem adotar quando vocês estiverem em sala de aula e for trabalhar esse tipo de material, né? Que é memória e oralidade. A gente tem um déficit muito grande quando você fala de memória e oralidade no estado do Tocantins, porque quando a gente era norte de Goiás, a gente não tinha essa preocupação de documentar a nossa história. E a nossa história, principalmente de ribeirinhos, quilombolas, indígenas. Atualmente, o estado do Tocantins tem muitas etnias indígenas que a língua original já foi perdida, porque os caciques, os índios mais velhos faleceram os jovens, os indígenas mais jovens, não transcreveram, não criaram nenhum material sobre os costumes daquela tribo. Então, hoje mesmo, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Brasileiro, né? Ele é muito atuante aqui no Tocantins, ele está desenvolvendo uma grande ação, principalmente nessa questão de memória e oralidade. Quando vocês forem trabalhar isso em sala de aula, vocês podem estar entrando em contato com o IPHAN, eles são extremamente receptíveis a ir nos locais, a explicar, a mandar material, porque, assim, o Tocantins corre contra o tempo para não perder essas culturas, principalmente a cultura indígena. E aí a gente tem também análise crítica. Você pode pegar 2 romances de escritores tocantinenses e pedir os alunos para fazer análise comparativa, escolher alguma temática que esses escritores abordem, né, e fazer uma comparação. Também tem uma dica que muito boa, que eles gostam muito, fotografias literárias,
que eles criem um livro de fotografia literária. Ele vai lá, tira uma fotografia de determinada... vou dar exemplo aqui, por exemplo, de natureza, árvores, plantas, flores, e ele faça uma versificação, uma poematização daquela árvore, entendeu? É uma forma muito bacana de trabalhar, e eles gostam muito, eles se envolvem muito quando são ações mais direcionadas, que você não fique só na parte teórica, que você não fique só na leitura, na interpretação. E também tem a recriação criativa, que é você reinventar narrativas locais, você pegar obras locais de escritores regionais e pedir aos alunos para reescrevê-las em forma de memes, em forma de podcast, em forma de peças teatrais. Quanto à memória e à oralidade, que eu falei aqui sobre a questão dos indígenas, a gente tem aqui, por exemplo, rodas de conversa. Você pode convidar a escritores para falar sobre a sua historiografia literária, sobre como é escrever, sobre como ele difunde essas obras no Estado. Aí você pode convidar pessoas, mestres, né, artesãos, rezadeiras, foliões. Pessoal, essa semana mesmo eu descobri um dado muito importante. Eu não sabia disso, que, por exemplo, em Palmas existe uma das maiores comunidades ciganas do Brasil. Eu não sabia disso. Então, assim, por exemplo, você pode convidar alguém da comunidade para explicar a cultura cigana, para indicar obras literárias, para falar dos seus costumes. Você pode trabalhar podcast literário, que hoje em dia eles gostam muito quando envolve tecnologia, né? Você pode trabalhar isso. Precisa apenas de um celular e eles hoje sabem editar vídeo e áudio melhor que ninguém, né? As nossas crianças e adolescentes. Então, é uma forma muito bacana de estar trabalhando literatura regional e local dentro da sala de aula. Temos também... Não quer passar. Tá. No caso aqui de espaço e imagem, que é fotografias literárias, você pode fazer um mapeamento territorial. Por exemplo, eu vou escolher aqui a Serra de Taquarussu. Então, eu vou fazer um mapeamento literário das cachoeiras de Taquarussu. Eu tiro uma foto, faço um poema sobre aquela cachoeira e monto um material, que pode ser em formato de fanzine. Então, assim, eles vão conhecer melhor a geografia ali da região, e isso vale para todos os municípios, pessoal. Colinas, Lagoa, Paraíso. Eu sei que Paraíso tem a Serra do Estrondo lá, que tem a capelinha lá em cima, pode fazer trabalho sobre isso. Lagoa, tem a Lagoa lá da Confusão, né, que tem uma história bacana da pedra que se move ou não se move. Temos aqui, Palmas já é uma cidade mais nova em relação a essas outras, mas, por exemplo, você pode trabalhar Taquarussu, você pode trabalhar, por exemplo, comunidades ribeirinhas. Ali no Taquari a gente tem uma aldeia de pescadores. Então, assim, você consegue envolver os alunos em várias questões relativas às cidades, que eles possam estar buscando informações, construindo materiais e entendendo que literatura, gente, ela faz parte do dia a dia. A gente tem uma ideia equivocada que literatura só serve para lazer, né? Quando a gente pega um livro literário, a gente está num momento de descanso, num momento prazeroso. Mas até nesses momentos, a literatura, ela tem o papel de informar, de refletir, de fazer as pessoas pensar sobre o que ela está lendo ali naquele conteúdo, naquele texto. E temos também a questão do mapa literário, que é bacana. Isso aqui você pode construir, por exemplo, do bairro. Você pode fazer um mapa literário do bairro. Você pode fazer um roteiro literário.
do bairro, daquele onde a escola está inserida. Então, assim, tem tantas formas de se trabalhar literatura regional e local. Eu gosto muito aqui do cordel, porque eu acho que a professora Valquíria trabalha muito com vocês sobre isso, né? Porque ela é cordelista, mas eu gosto muito de trabalhar textos em formato de cordel, fazer os alunos criar, produzir cordéis, porque assim é um texto que eles têm que criar rimas, eles têm que fazer o texto fluir. Então, assim, você consegue puxar aqui várias coisas, coesão, coerência, conhecer termos diferentes para poder fazer uma rima com determinada palavra. Então, é uma forma muito que você trabalha muito o ensino de português e eles acabam também despertando gosto para rimas literárias, para questões da literatura mesmo. Eu tenho aqui, pessoal, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, eu tenho vários livros de literatura regional. Eu gosto muito de acompanhar, e sempre quando os escritores lançam, eu sempre compro, porque a gente sabe que aqui no nosso estado, os escritores, eles não se vive de literatura aqui no Tocantins. Raramente um escritor aqui tocantinense consegue se manter financeiramente de literatura. Então, assim, geralmente quando eu sei que tem alguma obra, algum escritor, eu costumo comprar. Então, eu tenho muitos livros, eu tenho aqui do Fidêncio, eu tenho esse romance aqui, A Casa de Todos os Santos, da escritora Lita Maria. Esse livro aqui, gente, é ótimo, ótimo. Essa escritora, por exemplo, ela tem um romance chamado Canto da Carpideira. Carpideira eram mulheres que eram contratadas aqui na região, antigamente, para chorarem em velórios. Então, assim, ela mostra a história de vida de uma mãe e de uma filha, que a profissão delas eram essa. E, assim, a história se desenrola de forma surpreendente nesse romance. E nesse romance tem aspectos históricos, geográficos do estado do Tocantins. A gente tem também aqui Glória Azevedo, olha, ela é escritora tocantinense, a obra que é Oficina do Vagaroso Tempo. São poemas. Você pode trabalhar esses livros de forma... Na verdade, esse aqui é conto. Você pode pegar contos desse livro e trabalhar. Também tem muitos aspectos da nossa cultura. E eu tenho aqui, ó, quem é de Guaraí, eu não sei se vocês conhecem esse escritor. Eu tenho aqui Consternação, de Jadilson Barros Neves. Ele é um escritor guaraiense. Ele é um escritor lá do Guaraí. E nós temos aqui também, que eu acho que é a nossa escritora mais conhecida, é a Isabel Dia Neves. Ela era conhecida como Belinha. Essa obra aqui, Fardo Florido, foi a primeira obra literária do estado do Tocantins, de um escritor tocantinense, a entrar no vestibular da UFT. Então, assim, hoje em dia existe uma parceria, né, entre a Academia Tocantinense de Letra, principalmente com instituições públicas, como a UFT e a Unitins e o IFTO, para estarem trabalhando literatura regional nos seus vestibulares. Então, por exemplo, essas obras aqui, a maioria delas já caíram em vestibulares, que é uma forma também de incentivar os autores tocantinenses e também incentivar que os alunos conheçam esses autores. Eu tenho aqui também retalhos, que são contos do escritor Osmar Casagrande. Então, pessoal, eu tenho muitos livros, muito material sobre literatura tocantinense. A Keila colocou aqui o Canto da Carpideira, foi nossa leitura no Clube do Livro que participo no mês passado. É ótimo, né, Keila? A Lita é maravilhosa.
O Canto da Carpideira, ele está sendo adaptado para filme. Então, em breve, ele vai sair em forma de filme. Ele está sendo gravado lá em Natividade. Eu não sei se as gravações terminaram, finalizaram, mas também será a nossa primeira obra, tipicamente tocantinense, adaptada para o cinema. Então, assim, a escritora Alita, ela acompanhou de perto as gravações, né? O diretor do filme convidou ela para acompanhar de perto as gravações, para que não exista tanta divergência da obra para o filme. Então, assim, em breve a gente vai ter esse romance em forma de filme. Então, aqui, isso é só uma amostra da quantidade de escritores que existe no Tocantins, da quantidade de obras que já existe. Apesar da gente ser uma literatura em construção ainda, né, a gente já tem aí autores, escritores e uma gama de livros que podem ser trabalhados em sala de aula. O governo do Tocantins, por meio da SEDUC mesmo, ele incentiva muito as escolas a adquirirem esses materiais, para a gente tá podendo mostrar mesmo para os nossos alunos, né, essa questão. E tem também, pessoal, muitas histórias em quadrinhos tocantinenses. Por exemplo, tem uma história em quadrinhos chamada Borbarella, se eu não me engano, que ela fala do Cerrado Tocantinense. Então, assim, tem como você trabalhar também. Essa história em quadrinho, ela virou peça teatral. Então, assim, é uma gama de materiais que a gente consegue desenvolver e trabalhar em sala de aula. Aqui eu trago só algumas vozes literárias, né, do Tocantins, que é Bernardo Elis, que para muitos esse é considerado o primeiro romance histórico tocantinense. O livro chama O Tronco e fala de uma família que residia na região de Dianópolis, uma família muito importante, mas uma família também muito cruel. E a história ocorre em uma fazenda da região, que também tem características geográficas. O livro ele delimita bem a região, então você consegue trabalhar aspectos do Cerrado e da nossa região dentro desse romance. Temos Fardo Florido, né, de Belinha, que é Isabel Dias, Alita Maria, A Casa de Todos os Santos e O Canto da Carpideira. A Alita também tem outro romance que eu não estou lembrando agora. A Alita, ela está se despontando aí como uma das nossas maiores romancistas. O Osmar Casagrande também, ele tem, mas ele é mais contista. Ele tem muitos contos. Ele tem contos, por exemplo, que você vai lendo e você consegue identificar aqui em Palmas. Você lê o conto e você sabe que ele está falando, por exemplo, da Praia da Graciosa, da Praia do Prata, que ele está falando da Praça dos Girassóis. Você vai lendo e você que reside aqui, você consegue visualizar aquela imagem, aquela paisagem. Por exemplo, você pode trabalhar imagens comparativas. A gente tem aqui o romance histórico Tronco e temos também o romance histórico As Tocantinas, que tratam do mesmo assunto. Então, você pode pedir aos alunos para lerem ou fazer um resumo das duas obras e depois fazerem um comparativo desse material. E, pessoal, quando a gente trabalha literatura regional, a gente, aqui do estado do Tocantins, tem a possibilidade de estar trabalhando um universo diverso. Você pode trabalhar comunidades quilombolas, indígenas, folia de reis, Sussa, a gente tem a Sussa ali de Natividade. Então, a gente tem tanto material, e geralmente esse pessoal por exemplo, que trabalha com a Sussa, tem um pessoal da Sussa lá de Monte do Carmo, eles são muito acessíveis, eles são pessoas que estão sempre dispostas a falar, que estão sempre dispostas a ensinar, a transmitir seus saberes. São pessoas geralmente assim
bem simpáticas mesmo, que você consegue dialogar com elas de forma bem simples e que o aluno se sinta confortável para fazer perguntas. Eu tiro mesmo por base, porque recentemente, lá no mestrado, não, no doutorado de Porto Nacional, a gente teve a oportunidade de conversar com eu esqueço o nome dela. Ela é uma das boleiras mais antigas de Porto Nacional. A família dela reside em Porto séculos. E, assim, ela é responsável, por exemplo, por fazer aquele biscoitinho chamado Trovão, que é um biscoitinho típico de Porto Nacional. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer a história dela, de saber onde surgiu a receita. Então, assim, é tudo conhecimento. É tudo. E ela tem um livro publicado de literatura, que é uma espécie de livro literário com um livro de receita, porque ela traz as receitas e, ao mesmo tempo, ela traz poemas sobre aquelas receitas. Então, assim, tem como você trabalhar literatura regional e local de tantas formas, de formas que você consegue, de fato, prender a atenção do aluno, que você consegue, de fato, que ele se sinta parte daquilo que ele está aprendendo, que ele não seja apenas um receptor e que ele saia ali daquela sala de aula e depois aquela aprendizagem não tenha surtido, não tenha feito efeito nenhum na vida dele, porque ele não se viu ali naquele conteúdo, naquele material. Mas nem tudo é flores, né, pessoal? A gente sabe que quando se fala em educação, quando se fala em ensino, a gente tem grandes gargalos, a gente tem grandes desafios, a gente tem grandes empecilhos. E não é diferente quando você fala em trabalhar literatura regional e local. Porque apesar, por exemplo, de existir muitos materiais, muitas obras, muito escritor, esse material circula pouco. A gente tem uma difusão muito pequena desse material. Aqui no estado mesmo, eu tenho muitas obras porque eu sempre fico antenada e acabo comprando esse material. Mas, assim, não, eu sei que consumir literatura no Brasil não é barato. Então, por exemplo, um livro de A Casa de Todos os Santos, da Lita, ele foi R$ 45. Eu sei que isso, para muitas famílias, é um valor considerável. Mas, por exemplo, a gente tem iniciativas da UFT, por exemplo. A UFT tem uma página que ela disponibiliza obras literárias tocantinenses em PDF. E, recentemente, a plataforma do governo federal, o GovBR, ele criou no seu ambiente virtual uma biblioteca. Só que essa biblioteca ela abrange obras de todo o Brasil, não apenas tocantinense. Então, assim, mas você consegue buscar escritores tocantinenses nessa plataforma também. Na verdade, essa plataforma ela é recém-criada, ela ainda está passando por algumas adequações, essa plataforma da biblioteca do Gov, né? Mas eu creio que daqui até o final do ano ela já estará em pleno funcionamento. Então, também a gente tem que ser um pouquinho pesquisador, né? O professor de sala de aula, ele tem que ser um pesquisador e um historiador, porque ele tem que ir atrás, ele tem que cavar material, ele tem que descobrir escritores, não só ficar isso, Keila, o Mac Livros, exatamente. Eu entrei na plataforma esses dias e consegui baixar uma obra literária lá. Então, assim, vocês podem, quem tem acesso à conta Gov, né, consegue baixar esse material. A gente sabe, por exemplo, que professores têm cargas horárias exaustivas, e aí muitos acabam ficando apenas naquele planejamento inicial, naquele planejamento que ele fez ali no início do ano, e aí esse planejamento inicial muitas vezes não contempla
essas questões, como o ensino de literatura regional, local. Então, assim, a gente tem que ficar atento a isso também, não deixar que os nossos alunos, nesse universo educacional aí, não tenham contato com esse material, porque a gente precisa formar pessoas, precisa formar leitores, precisa formar cidadãos que refletem sobre a realidade dele ali. E a literatura contribui muito para essa formação. Ensinar literatura é também ensinar pertencimento. Quando você ensina literatura, principalmente regional, você está mostrando para aquela criança, para aquele adolescente, que ele pertence a um local e que aquele local tem história, que aquele local tem cultura, que aquele local tem diversidade. Então, pessoal, eu gostaria de ver com vocês hoje. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat um número. A gente tem aqui 15 pessoas na sala de aula. Então, eu gostaria que vocês colocassem números aleatórios aqui nos comentários, aqui no chat de comentários, porque eu vou fazer um sorteio para vocês de um desses livros. Eu gosto muito desse livro aqui, da Lita, que é um romance, né? Então, eu vou estar sorteando para vocês esse romance. Aí, coloque um número aqui, de 1 a 15, cada um escolhe um, e aí eu vou fazer o sorteio. Vou só parar aqui de rotear. Marciane e Sandra tá com o mesmo número, Marciane, 11. Tá, professor, vou trocar agorinha. Tá. A Zenaide também ficou com o mesmo número que a Gleiciane. Ok, a Nádia trocou, falta só a Sandra e a... Ok. Ok, eu vou colocar bem aqui e fazer o sorteio. Deixa eu só ver bem aqui se eu consigo rotear o site. Eu descobri aqui, mexendo, que tem um site que a gente faz sorteios rapidinhos. É só ver aqui se eu consigo voltar. Ok, voltei. Então, eu vou colocar aqui entre 1 e 15, né? Aí qualquer coisa, se não der o sorteado, a gente faz de novo. O 11. Como a Marciane trocou pelo 4, ficou a Sandra. Sandra, você é a ganhadora do romance A Casa de Todos os Santos. Você vai gostar muito dessa leitura. Ela reflete muito aqui a nossa região. Depois, me passa só o seu endereço certinho, que aí eu vou enviar para você pelo correio, se não for aqui em Palmas, eu envio pelo correio, tá bom? Bem, pessoal, alguma pergunta, algum questionamento, alguma reflexão sobre se você já tiver a oportunidade aí de trabalhar no estágio, alguma questão literária regional. Eu sei que muitos agora estão passando para a parte do estágio mesmo de docência, né? Porque antes vocês eram só estágio de observação. Vocês observam o professor regente. Teve alguns alunos que comentou que os estágios começavam agora.
Professora, inclusive essa semana eu estou estagiando, comecei ontem, aí fui hoje pela manhã, à tarde, e ontem a gente foi à noite, e segue aí. Que bom que tá dando certo os estágios de vocês. E assim, eu falo que os estágios eles são os divisores de água de qualquer licenciatura, né? Porque é quando você começa de fato a ter contato com a sala de aula e com os desafios da docência no Brasil. Então, boa sorte a todos que estão iniciando aí esse estágio de regência agora, né? Não desanimem, vocês vão passar por algumas dificuldades, que é normal, que faz parte da docência mesmo, mas não desanimem, não desistam, porque quando a gente supera esses obstáculos, o prazer de ensinar é muito maior. Então, que todos vocês aí concluam bem essa etapa dos estágios, aproveitem muito, porque é um momento de acertos e erros, né? Os estágios. Vocês têm que ter em mente que vocês vão ter dificuldades, não existe esse negócio de perfeição, de que você vai chegar numa sala de aula e ministrar uma aula 100% perfeita. Mas é nos estágios que a gente começa a compreender esse processo, que muitas vezes a teoria difere muito da prática, mas é também no estágio que você decide de fato mesmo se você quer ser professor, se você quer seguir a carreira docente, né? Então, assim, boa sorte a todos, bom trabalho, calma, que eu sei que vai dar tudo certo, tá bom? E aí, pessoal, nossa aula agora vai ser só de A2, de revisão de A2. Eu tenho que ver até a data, mas é em junho, junho, lá por final de junho. Então, é só essa revisão. Eu pedi já 3 atividades, né? Uma é um ponto extra, eu nem coloquei ela para vocês postarem na plataforma a atividade da aula 18, porque no semestre, na A1, eu tive muito problema, porque a plataforma não queria computar o ponto extra de vocês. Então, eu tive que lançar o ponto extra só no boletim. Então, por isso que eu estou pedindo que a atividade da aula 18 vocês enviam no meu privado. Vocês gravem o vídeo ou o áudio e enviem, porque eu vou computar esse ponto extra só no boletim. Na plataforma ele não entra, porque a plataforma não permite que a gente ultrapasse a somatória lá. E aí o ponto extra ele fica a mais na nota, tá bom? Então, assim, não deixem essas atividades por último. Quem já está fazendo os estágios aí, faça o relatório de diagnóstico. Quem quiser fazer o relatório de diagnóstico dos estágios passados também pode. E também tem a atividade da aula 20, que eu postei hoje, que é para fazer uma reflexão sobre um dos mitos do preconceito linguístico do Marcos Banho. Ele traz aí no livro Preconceito Linguístico, no primeiro capítulo, 8 mitos linguísticos sobre preconceito. Então, assim, você escolha um desses mitos e fale o que você entendeu sobre aquele mito, tá bom? Então, é isso. Nossa aula de hoje. Se alguém não tiver mais algum questionamento, então é isso. Nossa aula de hoje era sobre o ensino de literatura regional. E como é gostoso trabalhar esse material em sala de aula, trabalhar isso com os alunos, tá bom? Só parar aqui a gravação.